é Sabrina, eu também faço parte da PR137. A gente está aqui com a Ezequiel e com a Miraci. Hoje a gente está aqui no abrigo Saica, Novo Lar 2, aqui localizado na Guilhermina. E hoje a gente vai falar para vocês como é que funciona algumas questões de abrigo, questões da adoção com as crianças e como é que essas crianças chegam aqui. Aí a gente já queria perguntar para eles quais são as condições que levam as crianças a estarem aqui. Pessoal, boa tarde. Primeiro é um prazer participar dessa entrevista de vocês. O Saica é um modelo antigo abrigo, antigamente conhecido como orfanato, hoje Saica Novo Lar 2, serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Atendemos crianças de 0 a 17 anos e 11 meses e 29 dias, que com 18 anos tem que sair. O Saica atende 15 crianças do sexo masculino e feminino, o que leva ao acolhimento. Nós temos o papel principal, que é a negligência. Dentro da negligência está embutido várias outras demandas. Abuso sexual, abandono, agressões físicas, agressões verbais, negligência escolar, quando a criança deixa de ir para a escola por alguma questão, saúde mental dos pais ou das crianças, questões psiquiátricas e a drogadição. O maior número de acolhimento hoje está vinculado à drogadição. No caso, quando os pais são usuários, não dá conta de cuidar dessas crianças. São três formas que chegam ao acolhimento. Denúncias de vizinhos para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar faz a busca da criança naquele endereço e pede a vaga. Denúncias da escola e encaminha direto para a vara da infância, é o juiz que manda fazer a busca e apreensão. Ou o Ministério Público recebe alguma denúncia dos direitos humanos. Quando chega nos direitos humanos é porque vizinhos, conselho e a própria vara da infância faz uma denúncia de um caso muito grave. E aí vem a busca e apreensão. Como que funciona a busca e apreensão? Às vezes a criança está na escola estudando. Vai o oficial de justiça junto com a polícia e retira aquela criança da escola e leva para o abrigo. Ou está em casa com a sua família, e o oficial de justiça vai com a polícia, retira aquela criança e traz para o abrigo. É a forma mais brutal que tem do acolhimento. Porque quando é uma negligência, que a criança está em casa, sem os cuidados básicos, o conselho tutelar faz a conversa com a família e retira a criança de uma forma mais tranquila. Quando é feito de forma determinada pelo Ministério Público e pela vara da infância, é muito brutal, porque vai-se o oficial de justiça com a polícia e a retira de onde a criança estiver. Seja na escola, seja em curso, seja na casa de amigos ou na casa de parentes. E aí não tem conversa, só retira mesmo e já leva para o abrigo. Alguns casos que nós temos aqui foi justamente dessa maneira. A criança nem sabe o que ela veio fazer aqui, o que significa essa casa, quais são essas outras crianças, por que as outras crianças estão aqui, e elas pensam que elas vão voltar para casa no dia seguinte. Mas para gerar uma busca e apreensão, onde há um oficial de justiça e polícia, já houve várias denúncias. Não é do dia para a noite que se resolve o Ministério Público ou a Vara da Infância fazer essa busca e apreensão. Então houve uma denúncia da escola, uma denúncia da UBS, porque não tem carteira de vacina atualizada, uma denúncia de vizinhos de maus tratos. Então são várias denúncias que geram realmente uma busca e apreensão. É quando chega no limite da quantidade de denúncias e queixas. Já falando nessa questão das crianças aqui dentro, como que funciona a interação das crianças com outras crianças que já estão aqui? Porque a gente entende que tem crianças de todos os jeitos, de todas as manias, então, de certa forma, umas conseguem conversar mais do que as outras e conseguem interagir mais do que as outras. O Saica, o Serviço de Acolhimento Brasileiro, ele atende crianças de todo o país. Então, qualquer criança que chega... Hoje nós estamos com 2 crianças do Afeganistão, que estão refugiadas de guerra. Então, se o Brasil precisar acolher, eles vão acolher. E a equipe técnica faz toda a tratativa junto ao consulado para ou deportá-la ou não. Nesse caso, não vai ter deportação, porque se forem, não podem ser executadas. Então, elas ficam no Brasil. Então, nós recebemos crianças de todo o município de São Paulo. As vagas, ela é municipal, é regionalizada. A criança precisa estar mais próxima da família, mas não tem uma vaga, elas ficam em qualquer local do município. Quando elas chegam em acolhimento, elas chegam muito assustadas, independente da situação que passaram. A criança ela pode ter sido agredida fisicamente, sexualmente, psicologicamente, mas a criança quer estar com a sua família. É difícil para ela chegar no serviço e ver 15 crianças diferentes, um monte de profissional que elas não têm referência. A gente fala que demora um prazo mínimo de 1 semana para elas conseguirem se adaptar ao espaço. Então, durante 1 semana, que é o prazo mínimo, elas talvez não se alimentem direito, não conseguem dormir, choram muito, até conseguir ganhar uma confiança da equipe técnica, que são os principais que atende, dos funcionários que vai acompanhar dia e noite, e também da rede, que é a comunidade, que é o bairro, a UBS, a escola. Então, demora esse prazo. Tem crianças que têm uma facilidade maior. Eu já tenho um vício de rua, uma vivência de rua, conversa com todo mundo, então já chega, chora 1, 2 dias e já tem um vínculo legal com os demais. E tem aquelas que demoram 1 mês para conseguir conversar com a gente. E aí nós temos que realmente saber como que aquela criança está sentimentalmente fragilizada para conseguir conversar com elas e fazer com que elas compreendam as demandas do Saica e o espaço que elas estão. Falar que elas conseguem se adaptar às demais crianças é muito difícil, porque existe uma dificuldade dos que estão na casa de aceitar os novos. Assim, o tio é meu, a equipe técnica é minha, os novos que chegam vai precisar de mais atenção, porque eles precisa ganhar a confiança da equipe técnica, passa mais tempo com a gente, e os demais ficam com muitos ciúmes. Então gera-se já uma barreira de rejeição inicial dos que já estão na casa. E é todo um trabalho realizado com os que estão na casa para aceitar os novos, e dos novos para aceitar o que estão.
e esse também é o nosso trabalho, né, quanto técnicos, né, de conscientizar a nossa equipe, né, de profissionais de RH, né, conscientizá-los de que eles precisam conscientizar as crianças também para essa recepção, para fazer essa interação, porque faz parte do nosso trabalho, mesmo estando em posto de, né, técnico pedagogo, gerente, psicólogo, assistente social, mesmo estando nesse posto, todos nós somos orientadores socioeducativos. Nós estamos, assim, todas as vagas é previamente avisado. São a CEPAS, que é a Coordenadoria de Pronto Atendimento Social, que coordena essas vagas, faz coordenação dessas vagas. Ela já entra em contato, não, vai chegar com a criança, de tal idade, de tal região. Só que ela não coloca o contexto histórico dessa criança. Então, pra gente é muito cru. Só uma sinopse. É muito difícil para nós, profissionais, conseguir trazer que essa criança se aproxime da gente, mas também dos acolhidos. Mas demora um prazo para elas conseguirem se adaptar ao espaço. E para você, como é a sensação, né, de ser diretora do abrigo? A gente acredita que deve dar cenas fortes, né? Como é para você? Eu estou como gerente de SAICA há 11 anos. Né? Eu trabalhei em SAICAs portas de entrada, que são meninos menores infratores, que ainda na sua casa. E neste abrigo estou assim para fazer 4 anos mesmo, né? 4 anos. No SAICA, assim, como gestora, eu falo que todos nós somos técnicos, todos nós somos cuidadores. Então, o que eu vencio, ele vivencia, os orientadores vivenciam, o operacional vivencia. É lógico que para mim é uma demanda muito maior, porque eu sou tutora dessas crianças. Eu assumo um papel de mãe, porque eu sou responsável pela inclusão na escola, na saúde, né, em toda a rede, e respondo legalmente para essas crianças, judicialmente. Então, todo o poder que é hoje mantido pelo Estado é repassado para mim. Essas crianças hoje são propriedade do Estado. O Estado é quem tem que dar conta de todas essas demandas. Só que, em intermédio, eu tenho que ir atrás de todas essas demandas para que o Estado dê conta. Então, é muita responsabilidade. Uma criança que se machuca no SAICA, eu tenho que responder. Uma criança que passou mal no hospital, eu tenho que responder. E aí a gente responde em grupo, né? Porque eu respondo como principal responsável, a equipe técnica responde como responsável, o orientador também. Então, se cai, se não está se alimentando, tudo é responsabilidade do gerente. O gerente assume essas demandas. E sobre a parte da educação, Ezequiel, como é para você ser pedagogo social aqui da instituição? Como é o seu dia a dia, a sua rotina com as crianças? Sim, quando se ouve dizer em pedagogo dentro do SAICA, é uma função também nova, né, que antigamente não tinha, tem pouco tempo que foi inserido, né, o profissional da educação no serviço de acolhimento. Então, eu me sinto privilegiado, né, porque na época da pandemia foi muito difícil para nós, né, conciliarmos isso. Termos as crianças aqui, porque o pedagogo não dá aula dentro do serviço. Ele é um colaborador também, porque o nosso serviço técnico é um serviço de rede. Então, nós vamos atrás da rede do entorno para nos auxiliar nesse processo de acolhimento. Enquanto a criança e adolescente está conosco, nós temos que garantir todos os direitos que aquela criança tem, tanto de ir e vir, quanto de educação, quanto conscientização. Então, assim, a função do pedagogo dentro do serviço de acolhimento, ela está voltada a auxiliar no processo educacional que a escola já traz. Né? Então, assim, se aquela criança tem alguma dificuldade, ou se ela está com dificuldade, porque tem criança que chega aqui e já está numa idade, vamos supor, de 12 anos, só que ela não é letrada, ela não foi alfabetizada. Então, a gente tem que buscar, né, no dia a dia com a criança, onde alguém errou lá atrás, né? Porque nunca vai ser a criança. Então, algum profissional ou algum adulto que seja, né, que estava inserido na vida daquela criança, deixou de fazer sua parte, né? Então, agora a gente vai tentar recuperar o tempo perdido nesse sentido para que a criança, né, se sinta pertencente àquele grupo de aprendizado ao qual ela está inserida. Falando assim, né, da criança especificamente, como que funciona a questão da família? Porque geralmente, né, tem família que tem contato com as crianças ainda e que geralmente procura as crianças. Como que funciona essa questão de se outra pessoa estiver procurando, se estiver querendo adotar aquela criança, mas ela ainda tem uma família? Como que é esse caminho nesse processo? Quando nós estamos em acolhimento, tem entrevista inicial da equipe técnica. E essa equipe tem que identificar até que ponto essa família garante segurança para as crianças, consegue cuidar dessas crianças, mesmo estando acolhida. Quando ela vem e existe uma negligência muito grave de maus tratos e que essa família percebe que não vai dar conta, pode trabalhar com essa família, não vai dar conta de manter os cuidados dessa criança, o juiz destitui essa família do poder familiar. O que é a destituição? É a proibição de contato com essa família. Quando o juiz destitui essa família biológica, consanguínea, pai e mãe responsável, que foram os principais responsáveis pelo acolhimento, ele coloca essa criança em processo de adoção. Antes de colocar essa criança em processo de adoção, ele pede para que a equipe técnica do SAICA busque e resgote todas as alternativas do contexto familiar, esse núcleo familiar, que são os avós, os tios, mas sempre da parte consanguínea. Então, são tios paternos, tio materno, avós, ou alguém que tem uma referência já teve convívio com essa criança. Esgotar essa possibilidade. Ninguém teve interesse, não tem condição de criar essas crianças, aí o juiz coloca essas crianças na fila de adoção. Qual é o nosso pior problema hoje na central de acolhimento? As crianças, desculpa o termo que eu vou utilizar, mas é a realidade, elas são vistas como brinquedos. Eu tenho uma idade, até 6 anos, eu sou boa para adoção. Passou dos 6 anos, é como se fosse um brinquedo quebrado. Eu não estou mais boa para ser inclusa pela família. E aí, quando a gente consegue uma adoção acima dessa idade, é como se a gente tivesse ganhado um prêmio. Aconteceu recentemente, duas adoções acima dessa idade. E para nós foi um prêmio, porque é muito difícil. É um caso de 1 bilhão, digamos assim. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um número muito grande
de famílias querendo adotar criança e um número muito pequeno de crianças na fila de adoção. Por que esse número não bate? Por que essas famílias todas já não estão com uma criança? Porque a exigência familiar para adotar uma criança é muito grande. Porque ela quer criança branca, menina de preferência e até 4 anos de idade. E aí não tem um número muito grande dessas crianças, né? Nessa idade de acolhimento, que quando entra automaticamente já sai com uma adoção. E os números que eu tenho são acima de 6 anos. Então as famílias que estão na fila de adoção reclamam: nossa, mas eu estou 3 anos na fila de adoção e não consigo uma criança. Nossa, eu estou 10 anos na fila de adoção e não consigo uma criança. Aos 10 anos a criança vai passando uma idade, né? Chega uma idade já adulta. Então não é que não tenha criança ou que o fórum dificulte a adoção dessa criança. É que eu estou exigindo mais qual é o brinquedo que eu quero. E também entra a questão de tipos, né? A gente fala de tipos, é como se tem criança, mas aí estamos falando de escolhas. Não se enquadra naquela Não proposta é que a aquela família criança que ela apresenta. quer. Eu quero uma criança mais Exatamente. especificamente do jeito que eu quero. E aí, respondendo a sua pergunta, tem famílias, quando não é destituída, essas famílias fazemos o contato e agendamos uma entrevista inicial. A família tem interesse, não tem proibição judicial dela ver a criança. A gente agenda a primeira entrevista com a família para identificar os motivos que levaram ao acolhimento e começa semanalmente a agendar que essa família venha fazer visita para essa criança. Então, se ela não tem proibição familiar e não tem restrição judicial, ela pode fazer a visita para essa criança. Não há proibição, só que a gente acompanha essas visitas com que são, até que essa família consiga se organizar para futuramente desacolher essa criança. E teria um tempo assim de duração? Vocês não têm para a família para se estruturar? Ou vai de acordo com o tempo? Ou vai deixando aí? Seguindo o ECA, né, que é o Estatuto de Criança e Adolescente, e até a legislação do próprio fórum, a criança em acolhimento tem um prazo máximo de 2 anos para estar em acolhimento. Aqui dentro? Em acolhimento. Então, se ela entra em 2019, 2021, ela já teria que estar saindo, seja para adoção, para a família consanguínea ou a família extensa. Tipificação diz isso. É o que diz o documento. Porém, eu não posso esperar os 2 anos para essa criança ter direito a uma família. Eu tenho que trabalhar o mais rápido possível para que essa criança, no máximo em 6 meses, a família consiga se organizar, e essa criança tenha o direito de ter uma outra família, já que essa família não conseguiu se organizar. Então, se ela entra aqui, eu vou organizar a vida dela educacional, emocional e da família também. Não deu certo, eu não vou esperar 2 anos para destituir essa criança, para que ela tenha o direito de entrar para a fila de adoção. Então, 8 meses passou, essa família não se organizou. Essa criança já está bem emocionalmente para ir para uma família substituta. A gente pede a destituição daquela família que não consiga se organizar, ou que não houve interesse, para que essa criança tenha o direito, dentro daquela idade, de entrar na fila de uma família substituta. Porque se eu for esperar 2 anos de uma criança que tem 6, ela vai estar com 8 anos e a possibilidade de conseguir uma família é muito difícil. Sim. Ou a que tem 8 vai estar com 10, aí ninguém mais vai querer. Nós Um acabamos número tirando muito o direito pequeno. dela, né? Então se eu ficar presa aos 2 anos, que é o que está estabelecido no ECA, eu deixo de garantir um outro direito dessa criança, que é estar em outra família. Assim, e a questão da estrutura familiar, vocês se envolvem ou não? De que forma que a equipe técnica de USAC se envolve numa estrutura familiar? A criança foi acolhida por uma questão de drogação. Pai e mãe em situação de rua, usuários, mas tem afeto pelas crianças. A gente percebe que foi acolhida porque eles estavam em situação de uma dependência química e não conseguiam dar conta das crianças. Mas ambos têm afeto pelas crianças, amam as crianças e quando estão sóbrios conseguem cuidar das crianças. E aí a gente consegue encaminhar essa família para o atendimento no CAPS adulto, encaminhar essa família para a rede de assistência social em CREAS e acompanhar essa família para que ela saia dessa situação. Se essa família consegue sair dessa situação, a gente consegue devolver essas crianças junto ao fórum para que essa família fique com essas crianças, porque tem carinho, tem afeto, não houve abuso sexual, não houve agressão física, houve uma negligência de saúde, porque aquela família tem uma dependência química. Exato. Então a equipe técnica faz todos os encaminhamentos. A rede, CREAS e CRAS, que é a rede de assistência, rede de saúde mental, que são os CAPs, né, MBS, e a rede educacional, quando necessário também. Para assistir essa Então, família. é isso que o site intervém. Orientação e entendimento. A família não aderiu nada, não aceitou nada, aí infelizmente a gente vai buscar a família extensa, que são os tios, então as pessoas que conseguem dar conta. E quantas crianças, mais ou menos, vocês têm aqui? São 15. Todos os sites do município de São Paulo atendem até 15. E teve alguma situação que marcou muito? Teve. Nós tivemos uma recente. Eu vou mudar o nome, porque a criança não pode ser divulgada, né? Na verdade, nós chamávamos de Júlia, né? Foi um caso aqui do território. Ela foi abusada sexualmente e torturada pela madrasta, por ciência da mãe. Os lábios foi picotado com canivete, o cabelo foi arrancado à mão, ela teve os ossinhos quebrados, ela teve Genitália ferida. chutes na genitália, vários traumas. Ela dormia no banheiro trancada, ela não se alimentava, porque a madrasta tinha ciúmes dela com a mãe, praticamente isso. A madrasta tinha ciúmes da criança, maltratava a criança. Era um casal de mulheres e ela torturava essa criança. Ela agredia muito a criança dormia no banheiro sem coberta, sem colchão, sem alimentação. Era espancada quase todos os dias. E aí chegou um dia que a comunidade, ela morava numa comunidade, a comunidade passou essa informação para o tráfico local. E no momento que ela estava quase sendo morta, essa criança, foi muito machucada, né? Sexualmente, fisicamente, psicologicamente também. O tráfico local pegou essa companheira, essa madrasta, e a mãe da criança, e esquartejou as duas. E jogou os corpos, saiu na televisão, inclusive, no Parque do Carmo. E os corpos foram encontrados, e o próprio tráfico local tirou a criança da situação de risco ali, deixou aqui no metrô Patriarca,
Na verdade, ia levar para o hospital, mas né, se eles levassem, ela vai descobrir o que eles tinham feito. Sim. E o policial pegou ela no Patriarca e levou ela para o hospital. Ficou internada. Ela tem caso de sigilo para cá, ficou um tempinho conosco, até se recuperar. A mãe fez quartejada, a madrasta também. Nós conseguimos localizar a família biológica, que é a avó materna, e a tia, no interior de São Paulo. Essa família começou a visitar, mesmo com uma dificuldade muito grande, porque a avó perdeu a mãe por conta da situação da filha e da neta. Então ainda estava muito enraizada daquela avó, que a morte da filha da forma como foi culpa da neta. Então tivemos que trabalhar essa avó para que ela aceitasse essa neta de uma forma de não culpabilizá-la pela situação, porque ela também era uma vítima. E demorou uns 2 meses para conseguir aproximar essa avó e fazer essa avó realmente ter afeto, voltar a ter afeto pela neta, sabendo que a neta não era culpada da morte da filha. Passando-se 2 meses, conseguimos que os juízes entendessem que o melhor local era com a avó e com a tia. E ela desacolheu essa criança. Hoje estão muito bem, a gente continua acompanhando de longe, né? O território também lá continua acompanhando, mas estão bem. Legal. Elas continuam no caso, né? Tem o tratamento psicológico, através da educação. Esse é o nosso serviço, a gente acompanha, mesmo que a criança seja desacolhida, nós temos o acompanhamento durante 6 meses dessa família. E o território onde ela vai ficar, acompanha pro resto da vida, praticamente. Exato. E como vocês se sentem diante dessas situações? Porque assim, a gente ouvindo é uma coisa muito chocante, por mais que a gente veja assim, na televisão, né? Mas é uma coisa muito forte. Mas acredito que para vocês pode acabar sendo comum, né? Por estar acontecendo ali diariamente no dia de vocês. E como vocês lidam com essa parte do emocional? Olha, eu falando por mim, né, desde quando eu procurei, né, a área da educação, né, da educação infantil e tudo mais, eu até brinco, eu falo, gente, todo mundo tem que fazer terapia, né, não pode ter orgulho, né, porque assim, se você vai lidar com pessoas, se você vai lidar até com adultos mesmo, não só com crianças e adolescentes, nós temos que estar aptos para desenvolver o nosso trabalho, né, e estando aptos para desenvolver o nosso trabalho, a gente consegue fazer um trabalho assertivo. Então eu faço terapia desde 2013, não abro mão, né, aconteça o que acontecer, estou lá todos os sábados, né, com a minha terapeuta, e é sempre a mesma, e assim, eu indico isso, né. Se você quer ser um bom profissional, você tem que ter algum outro profissional que cuide da sua saúde mental. No meu caso, assim, não faço terapia porque eles já são meus terapeutas. Nós somos Mas assim, o caso da Júlia chocou muito os profissionais, porque nós fomos visitar ela no hospital e a Júlia estava totalmente desfigurada. Foi retirada de lá do hospital, o alimento dela foi do hospital para cá. E ela estava literalmente desfigurada, o rosto todo quebrado, a boquinha toda destruída, a vagina um pouco dilacerada ali. Uma criança de 8 anos, 7 anos, na verdade, 7 anos. Com muitos hematomas, muitos ossinhos quebrados. Muito abaixo do peso. Desnutrida, não conseguia falar, com medo de todo mundo, qualquer pessoa chegasse próximo pra ler machucar ela. Isso mexeu com toda a equipe. Por outro lado, assim, essas situações são recorrentes. Não tão brutal como veio essa, né, que foi o que mais mexeu conosco, mas essa situação de acolhimento de forma violenta e as negligências que essas crianças vivenciaram, nós temos histórias muito tristes aqui, né? De você falar, não acredito que isso aconteceu. Assistência social, de certa forma, eu falo assistente social, psicólogo, o pedagogo que está na área social, não é que congela o coração, não, já está comum, para mim se tornou natural. Não é que se tornou natural, não se naturaliza uma situação de sofrimento. Sim. Mas a gente ouve todos os dias esse tipo de história. Exato. Então a gente consegue compreender até que parte do emocional meu eu consigo lidar com essa situação. Sim. E quando eu realmente não consigo, eu peço um minuto, gente, eu falei, não vou chorar na frente da criança, né, para não piorar a situação, mas eu vou respirar. Então tenho aquele eu preciso de 2 minutos de tempo. Nós somos humanos, né? Por mais que a assistência, em alguns momentos, deixe duro o coração para ouvir e não chorar junto, vai ter situações que você vai se deparar, poxa, mas na minha casa aconteceu tal coisa igual. Nós temos muitos profissionais aqui que vivenciaram muitas coisas do que essas crianças vivenciaram. O profissional da assistência, ele vem, a grande maioria do profissional de SAICA são pessoas da comunidade, são pessoas que não têm uma estrutura escolar mais avançada, que não tem um preparo, porque a vaga de um orientador, a vaga de operacional, não precisa de experiência para isso. Eu não preciso ter uma faculdade para isso. Somente a equipe técnica, mas os demais não. Então eu tive a situação do menino que tentou suicídio e naquela semana o profissional teve que pedir afastamento porque na casa dele o filho também tentou suicídio. Então você se depara com situações de acolhimento que aconteceram na minha casa. E como é que você separa isso, né? Então é a coisa que ela falou. O profissional de SAICA também precisa de um profissional para cuidar dele. E nós temos a nossa organização apoio, ela tem uma equipe de profissionais de psicólogo que atende os funcionários. Chega um momento que você precisa dar um pausa, não, eu preciso respirar. Porque essa situação lembra muito a situação que eu vivenciei na minha casa, na minha família ou de algum parente. Acontece muito isso aqui. Então é profissional precisando de outro profissional. Um cuidado de gatilho, né? Um cuidado do outro. Exato, esse meu trabalho não. E falando assim, a questão, a gente está falando de crianças, né, com familiares, a questão das crianças de rua, como que funciona? Porque as pessoas veem muito, né, crianças mesmo de menores de 15, 16 anos na rua, usando droga, roubando, fazendo coisas erradas. As crianças de rua, vocês têm acesso a elas ou, como já estão na rua, infelizmente não tem mais o que fazer? Como que é, assim? É que, assim, existem 2 nomes que eu praticamente dou. A criança de situação de rua, não vive na rua, a criança está na rua. Então tem aquela criança que tem família, tem a mãe, tem o pai, mas que gosta de vender bala no farol.
ou por uma situação financeira da própria família, há uma necessidade dele vender aquela bala no farol, fazer malabarismo, ou de ficar mesmo na rua, né? Eu tenho crianças que vêm pra cá só porque estão em situação de rua. Estar na rua não significa que ele não tem moradia, não significa que ele não tem família. Estar na rua, às vezes, é uma questão de regras, de falta de limites, ou porque gosta do teu próprio dinheiro, ou por uma dependência química, quer ter o seu dinheiro, seja furtando, seja vendendo algo. Então, ele está na rua. Eu não vou lá retirar essa criança, não cabe o SAICA tirar nenhuma criança, nem de estar na rua naquele momento, nem de estar em situação de rua. Como que é feito nessa situação? O SAICA ele só recebe as demandas que são encaminhadas. Sim. Então, a criança que está em situação de rua, que convive na rua, né? Aquele morador crônico que está lá todos os dias no mesmo lugar, que a família depende da rua para sobreviver, né? Quem vai fazer o acolhimento dele é o SEAS, que é o Serviço de Abordagem de Rua. Essas peruas se passam na rua, então ele passa, vê a família em situação de rua, vê a criança e aborda essa criança, estando na rua. E aí a criança vai falar, não, eu tenho família, eu tenho casa. Vai pegar a criança, vai levar lá para casa dessa criança, essa família. Ou não tem casa. Aí ele vai ligar para a central de vagas, que é a CEPAS, e vai pedir vaga para aquela criança ou para o núcleo familiar. Muitos, eu vou falar que 5%, 70% não querem para acolhimento. Quando existe só a criança, se é realmente criança, ele vai aceitar o acolhimento. Vai, talvez ele fuja, mas vai aceitar. Quando é um adolescente, ele prefere estar em situação de rua, ir para o abrigo só para dormir, e voltar de novo no dia seguinte para a situação de rua. Para uso de drogas, para vendas, seja de entorpecente ou mesmo de produtos que ele compra, porque para ele é mais fácil conseguir o dinheiro dele na rua do que dentro do SAICA. O SAICA ele não pode fazer venda de nada, ele não pode sair a hora que ele quiser, ele não pode estar com dinheiro, existem várias regras que impeçam com que ele consiga o que ele quer na rua. Quando é um núcleo familiar, por que a família tem muita resistência de acolhimento? Em São Paulo temos poucos serviços que atendem família, e os que têm estão lotados. O que acaba acontecendo? O companheiro dessa mulher vai para o serviço só de homens e essa mulher vai para o serviço só de mulher com criança. Então é muito difícil manter a família junto. Então eles preferem estar na rua núcleo familiar completo do que ter que separar essa família. Quando tem essa vaga, que é muito difícil ter vaga para todos no serviço, que são os CAE, são os serviços de atendimento da família, aí vai garantir, olha, tem uma vaga para vocês todos, eles vão. Né? Porque vai ter um quarto só para ele, vai ter alimentação, essas famílias até vão. Agora, quando eu falo, olha, eu não tenho vaga para a família toda, tem um serviço que atende só as mulheres com as crianças e um serviço que atende só você e a família. É muito difícil eles se separarem, então eles ficam em situação de rua. Então, estar na rua não quer dizer que eu vou ter que ir lá e tirar. Eu prefiro estar na rua com meu companheiro, porque eu não quero perdê-lo, e vou ficar aqui, e aí a equipe vem e me traz comida o dia inteiro, porque de fato eles recebem comida na rua também, do que ir me separar da família. E tem a situação, eu estou em situação de rua porque eu quero estar em situação de rua nesse momento, para venda, tráfico, ou seja lá o N motivo que for. E morador de rua, aquela pessoa que é crônico, que mora na rua e quer estar, ou porque não aceita determinada vaga que é ofertada. Falando sobre as crianças, como é a rotina delas aqui? As crianças de SAICA, elas têm uma rotina como qualquer outra criança estando na família. Elas têm direito à escola, temos obrigação de garantir cursos, saídas para cultos religiosos, independente de qual seja que elas aceitarem, que elas quiserem, na verdade. Elas têm direito a lazer na praça, na rua. Qual que é a diferença? Sempre acompanhado por um orientador, que são os famosos tios, né, que eles chamam. Se eu estou com a minha filha em casa, ela fala que mãe, quero ir no portão. Eu vou deixar ela no portão, se eu sentir confiança, ela vai estar sozinha no portão. A criança de SAICA, não. Isso estou falando de criança, de 0 a 12. Aqui a gente fala de 0 a 14, que é sempre anos com os tios. A partir dos 14 anos, a adolescente tem liberdade de algumas saídas sozinha, desde que a gente já confie nessa adolescente. Já tem um tempo no acolhimento, não é uma menina que tem evasões, fugas, né, que nós chamamos, não tem vícios, consegue cumprir com a rotina escolar, com se mostrou capaz, né? Se mostra capaz de sair sozinha, então ela tem uma vida normal, ela tem namorado, ela sai com o namorado, ela vai pro cinema com o namorado, ela vai visitar amigos, pode trazer amigos da escola pro SAICA também, para fazer atividade escolar, pode ir pra casa de amigos fazer atividade escolar, desde que a gente saiba onde esse adolescente está. Ela tem uma vida normal. Tia, eu vou pro cinema com o namorado, vou chegar 11 horas da noite. Monitorado, tá? Me manda o endereço, qual cinema que você vai, o horário que você vai sair, o horário que você vai chegar, com quem você vai estar, e ela sai. Então, a criança, tia, eu quero tomar um sorvete. O SAICA não tem dinheiro. Você tá nas doações, sim. Mas eu não posso pegar, eu não posso tomar um sorvete. Eu não posso até comprar, mas meu bolso, porque eu não tenho dinheiro pra essas coisas. É básico. Mas ele pode, tia, eu posso dar uma volta com meu amigo pra ir na sorveteria? Ok, pode ir, amigo, também. Pode ir, não tem problema. Então, eles têm a vida normal, garantido tudo que a legislação, os direitos humanos prevê é garantido. Nós até tentamos, né, sempre lembrá-los de que eles são crianças e adolescentes. Criança, adolescente e adolescente, porque geralmente eles já vêm com isso, né? Chegam na escola, eu quero entrar no horário diferenciado, eu quero entrar no horário, todo mundo já entrou. Mas ninguém disse nada na instituição educacional. Só que eles já vão com isso. É porque assim, vão saber que eu vim do abrigo, vão saber que eu moro em abrigo. Você disse alguma coisa? Você falou alguma coisa? Alguém te disse alguma coisa? Não. É porque eu não quero que ninguém saiba que eu sou do abrigo. Nós tentamos tirar isso da mente deles, né? No sentido de que vocês não são crianças e adolescentes diferenciados. Na verdade, nós aqui tentamos proporcionar ao máximo uma vida normal, para que eles se sintam pertencentes a essa comunidade, né? Toda, né? Que eles estão inseridos. Seja nesse bairro, seja em outro, independente. Cenário que a gente vê que tem pessoas nessas condições, né, de abrigo, e que nem a gente estava conversando. A gente não pode tratar
como se fosse anormal, para que ele não se sinta diferente. Então, fazer o mínimo possível e não fazer nada que essa criança fala, nossa, por que eu tô sendo tratada desse jeito, sendo que eu sou que nem outras pessoas. Eu sou da mesma idade que tal pessoa e eu tô sendo tratada diferente. Então, eu acho que a gente também tem que ter muita noção, né? Quando a gente tava fazendo esse projeto, escrevendo tudo, eu falei assim, gente, é muita coisa, assim, que você fica tão chocado e você fica tão assim, às vezes você fala, não é possível, sendo que tudo é possível. E também é tudo muito complexo, né? Eu tava conversando e falei assim, gente, evitar a gente fazer qualquer tipo de comentário que a gente não gostaria que recebesse. Exposição, né? Evitar fazer perguntas indevidas, evitar o máximo que a gente puder, mas ser acolhedor. Abraçar mesmo e tá ali, né? Mostrar que a gente quer estar ali, mostrar que a gente tá interessado em fazer esse projeto. Respondendo um pouco, até complementando, na verdade, a sua fala, nós temos uma dificuldade, porque assim, nossos acolhidos eles têm um rótulo. Não é nosso, Sacra Núcleo 2, acolhidos no município de São Paulo. Quando ele chega em acolhimento, ele já é rotulado, menino de abrigo. Para qualquer lugar que você vai, menino de abrigo. Ele tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho porque ele vem com defasagem escolar. Ele vem com defasagem profissional. Então, ele tem dificuldade na escola porque vai ser sempre contado como menino do abrigo. Fez algo de errado, é menino do abrigo. Quebrou a cantina da escola, foi menino do abrigo. A torneira caiu, foi menino do abrigo. Por mais que fala, não podemos ter preconceito, não podemos diferenciá-lo, ele é diferenciado. E nós vivenciamos aqui o tempo todo a rejeição da rede com relação aos meninos de abrigo. Nós temos adolescentes que precisam ser inseridos no mercado de trabalho. Mas como é que eu coloco em disputa? E o processo seletivo ele é uma disputa, né? Ganha-se o melhor. Como é que eu coloco para disputar? Você que está lá no Senac, uma adolescente minha que não sabe nem ler e escrever direito, mas que tem a mesma idade e precisa também do mesmo campo de trabalho. E aí, como é que eu tenho essa conversa, uma conversa diária com a rede, né? Do campo profissional. Ele precisa estar trabalhando. Eu tenho uma adolescente de 17 anos, falta 4 meses para 18, e ela tem que estar inserida no mercado de trabalho. E se ela não for inserida no mercado de trabalho, ela vai para o albergue. Não consegue. O que é albergue? Albergue é o fundo do posto do serviço de acolhimento. É o menino que está lá, que vai dormir no serviço com um quarto com 400 pessoas, usuários, né? Com pessoas que roubam as coisas dele, porque você não tem liberdade de ter seus pertences, porque você não tem onde guardar. Deixa eu na próxima cama. E das 7 horas da manhã você tem que ir pra rua, porque o serviço de acolhimento você vai acolher à noite. Então eu tenho minutos para trabalhar com esse adolescente, que é rotulado por todo mundo, para se inserir no mercado de trabalho com toda a defasagem educacional que ele tem. Porque se ele não tiver inserido no mercado de trabalho, ele não consegue entrar na República, que é uma rede de continuidade do SAIC até os 21 anos de idade. Ele fez 18 hoje, meia-noite fez 18, meia-noite 1 tem que colocar na rua. A gente ainda dá um tempo de... A gente vai preparando, olha, precisa aprender a fazer comida, né? Tem que trabalhar, tem que estar inserido em curso. Mas eu chego de manhã, bora. É muito duro esse menino que ficou aqui 2, 3, 4 anos, que tem uma vida, já que se torna família. É mais um rompimento na vida deles. E aí tem que saber que durante esses 2 anos que eu fiquei trabalhando na vida dele, foi só não, porque a rede não atende esse menino. Porque ele é menino de abrigo. E às vezes ele tem muitas outras qualidades. Houve uma defasagem educacional por conta do contexto familiar, né? Porque a família não mandou para a escola, não mandou cobrança, porque teve que trabalhar muito cedo para manter a família. Mas lá fora, na disputa pelo currículo, pelo profissional, ninguém quer saber como foi a história dele. Eu quero saber se dá conta. Nós passamos o tempo todo sensibilizando. Ele dá conta. Deu oportunidade de ele dar conta. Falando nisso, eu queria saber como que funciona a questão das crianças quando elas saem daqui, se tem o acompanhamento da família depois dos 18, ou se tem crianças que não têm a família depois dos 18. Então... Quando eles completam a maioridade. Isso, quando completa a maioridade. Quando eles completam 18 anos, se eles não têm possibilidade de ir para a República, porque não teve um trabalho, um curso, não tem uma renda, porque precisa ter uma renda para ir para a República. Muitos procuram a família. Essa mesma família que levou o acolhimento, né, negligências, maus tratos, eles só têm essa família. Então, muitos, para não ir para o albergue, procuram essa família. E às vezes acontece da família aceitar, acontece dessa família não aceitar. Aí tem que ir para o albergue. Acontece muito, de bater os 18 anos, não está em República, a gente passa na rua e vê esse menino na rua. Todo o trabalho que nós fizemos, né, acaba sendo aquele famoso nadar e morrer na praia. Não é o que nós gostamos, não é o que nós gostaríamos também que acontecesse com nenhum dos nossos acolhidos, não só deste SAICA, mas de outros também. Mas infelizmente é um fato e, como minha mãe diz, né, não podemos tapar a luz do sol com a peneira. Infelizmente isso acontece. E como funciona a questão de apadrinhamento afetivo, né? E doações aqui na instituição? No apadrinhamento afetivo, assim, nós temos uma fila quase zero na vara da infância de pessoas interessadas em apadrinhar as crianças. As pessoas têm medo do apadrinhamento afetivo achando que vai ser tutores dessas crianças, que vai ser um passo para adoção. Não é, é totalmente diferente. Adoção é um processo, apadrinhamento afetivo é outro processo. As crianças que são destituídas, que não têm mais vínculo familiar, não tem referência a não ser a própria SAICA, a equipe técnica. Então a gente procura uma pessoa que seja aquela referência, de sair para levar para passear no final de semana, de cobrar uma lição de casa, de levar para o médico, de ser aquela pessoa que vai na reunião da escola. Participar da vida. De ser uma pessoa responsável, mas mais na figura de representá-lo, né? Ó, tô aqui com você, viu? Não sou seu pai, sua mãe, não vou te adotar, mas tô aqui com você. Para que ele se sinta, né, acolhido, né? Para que ele se sinta acolhido, para ter uma pessoa que Exato, além dos profissionais. As crianças que recebem visita causam tormento para aqueles que não recebem. É doloroso para a criança que está lá com a sua família. Sim. E ele faz questão de falar assim, minha família veio me visitar. Aquele que não tem ninguém,
sofre, chora. Se ele tem um padrinho afetivo que faz uma visita, olha, final de semana eu vou te ver, vamos jogar uma bola. Vou levar um Ele chocolate fica pra você. ansioso por essa visita. Ele pode falar, eu tenho também alguém que me visite. Eu tenho alguém que se preocupa por mim. Essa é a figura de referência do padrinho afetivo. Essa é a necessidade do padrinho afetivo na vida dessa criança. Dele poder falar, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que se preocupa comigo. Mesmo não tendo qualquer possibilidade de adoção. Mas ele tá aqui todo final de semana me vendo, ele liga, quer saber como que eu estou, Sim. se eu estou bem na escola. Pra vocês terem uma ideia, assim, quando eu tenho uma criança que tem uma figura de representatividade na vida dela, ela se cobra mais. Eu tenho que fazer algo bom que eu tenho que mostrar pra minha família que eles vão ver. Eu tenho que fazer isso legal porque alguém vai cobrar. Se eu não tenho ninguém pra me cobrar nada, a não ser a própria equipe, que já é uma obrigação nossa enquanto profissional, mas eu vou me esforçar pra quê? Pra quem? Eu não tenho ninguém que vai se preocupar comigo, a não ser os próprios funcionários. Exato. Eu não tenho ninguém que vai cobrar, nossa, você foi bem na escola? Eu posso ir na sua reunião escolar? É muito diferente. Uma pessoa que se torna representante dessa criança na reunião escolar e um profissional, que ele sabe que é só funcionário tá ali por obrigação. Exato. É muito diferente. Eles Então, distinguem bem a isso. figura do padrinho afetivo na vida de uma criança é de extrema importância. Não é uma adoção, é uma referência pessoal, sentimental na vida daquela criança. E o processo de adoção é sempre pela vara da infância. A gente acompanha, faz entrevista com essa pessoa para saber se realmente ela tem interesse só no apadrinhamento e faz um cadastro na vara da infância. A equipe técnica chama para uma conversa para orientar. Tudo que eu estou falando agora, eles fazem essa mesma orientação e aí faz o cadastro para ser um padrinho afetivo. É muito simples. O apadrinhamento afetivo, as pessoas vão criando, né, carinho, criando laços e vai querer criando afeto. Então, tem a vontade, tem pessoas que têm a vontade de adotar depois do apadrinhamento? Acontece. Não é frequente, mas acontece. Né? Eu sou madrinha de uma criança já há 2 anos. Então, aquela criança sempre acompanha no médico, na escola. Tem um afeto e aquela criança se vinculou demais a mim. Não é que eu vou pular a fila, porque tem muita gente que quer ser padrinho afetivo só para poder pular a fila da adoção. Vou estar mais Né? próximo. Se você entra nesse pensamento, você nem busca ser o padrinho afetivo, você atrapalha toda a vida da criança. Mas acontece daquele padrinho afetivo criar um vínculo tão grande com essa criança, e a criança também com esse padrinho, que a entrevista pode ser diferente. A família pode falar, olha, eu já não quero mais ser sua madrinha, eu queria um vínculo tão grande que eu quero adotar essa criança. E aí a equipe técnica, junto com o juiz, vai ouvir essa família e a criança. E também a equipe técnica do SAICA. Aí muda de visita de padrinho de visita para uma possibilidade de adoção. E aí é uma outra orientação, um outro encaminhamento, mas pode ser que aconteça sim. E a criança já ciente das condições que não vai ser mais apadrinhamento, vai ser... Depois que passar com o juiz, e o juiz nos orientar nada a dizer prévio. isso para a criança. Se o juiz falar, não não. fale nada ainda, ele continua pensando que é só um padrinho. Não. Nós só podemos verbalizar para essa criança que é a possibilidade de adoção quando o juiz tiver certeza dessa possibilidade. E o processo já tiver sido iniciado também, né? Pra Porque... criar esperança também, né? Exatamente. acabar- De não Para frustrar a não ter criança. mais uma ruptura na vida dessa criança, que essa é a nossa maior preocupação. Nosso trabalho é tentar, né, preencher ou fechar aquelas lacunas que foram abertas lá atrás e não ter nenhuma nova. Nós estamos com uma criança, eu não veio o nome aqui agora, mas assim, que ela saiu da família por abusos, negligências e maus trato, foi acolhida. Depois de acolhida, ela foi adotada por uma família. A família não conseguiu compreender as demandas que ela apresentava, devolveu meses depois. Essa criança sofreu mais um rompimento na vida dela. Depois de devolvida, foi novamente para a filha de adoção, foi adotada novamente por uma outra família, uma família homossexual. E essa criança não aceitava aquela família, porque ela não foi Exato. preparada para aquela família. Sim. Então, ela foi devolvida novamente. Teve 3 rupturas na vida dessa criança. Então, hoje, até para ser padrinho na vida dessa criança, tem que ser Tem que muito, estar muito consciente. bem consciente do que é o padrinho para ela. Exato. Tem que ser uma família muito bem trabalhada para atender essa criança. Mas qual é a expectativa dela hoje? Foi dito para ela que se ela se comportar na escola, se ela for bem em tal lugar, isso dito não por nós, por outras pessoas, Sim. ela vai conseguir de novo uma família, porque ela quer muito a família, né? Ela tá vendo que ela tá batendo na porta já dos 12 anos, tem 11 anos, passou 12 anos, não consigo mais ninguém, ficam desesperados com os 12 Sim. anos. Então eu preciso ser bom para conseguir uma família. E o tempo todo, tia, eu terminei na escola, eu vou conseguir uma família. Tia, eu fiz isso, eu vou conseguir uma família. Tia, eu fui pro médico, eu vou conseguir uma família. E a gente olha para aquela criança e vê que não tem ninguém na frente da adoção Também que dela essa tá criança. girando em torno da Dessa adoção. família. Porque ela vê outras crianças saindo para família ou para adoção e ela não. E ela se já foi devolvida. espelha, né, de certa Exato. forma, achando que é aquela condição, que aquela Exato. criança saindo, Que aquele é o aquele caminho. Que aquele é o caminho. Então ela está muito atrelada às suas ações diárias em conseguir uma família. É como se fosse, eu odeio falar isso, mas é na realidade. Eu tenho que ser o melhor brinquedinho da loja e que chame mais atenção para conseguir uma família. Não posso ter um arranhão. Eu não posso ter um cabelo despenteado que essa família não vai me olhar. Exato. Não existe essa família. É um Quem serviço que... quiser, né, se voluntariar, né, fazer parte do nosso grupo de voluntários, né, doações e tudo mais, nós aceitamos tudo. Vou agradecer vocês por isso. Pra fazer as doações, é só vir aqui e trazer? A gente sempre pede que ligue antes, porque dependendo da situação, a criança naquele dia não pode receber nenhum contato. A gente sempre pede que ligue antes, mas assim, a gente recebe, como o Ezequiel falou, todo tipo de doação. Tudo vira alimento. Se é uma roupa que não serve pra criança, a gente faz uma troca para você Exato. ver isso e por algum alimento. E falando disso, como que funciona a questão de denúncias aqui pra vocês? Chega, que a gente vê em filme, né? Às vezes deixam crianças na porta, Ah, assim. Vocês são mencionados ou é só através de outras... A única pessoa, o único órgão, Unidades na mesmo. verdade, que acolhe é o Conselho Tutelar, Vara da Infância, Ministério Público, Defensoria Pública e Direitos Humanos. Esses são os que solicitam a vaga, mas todos esses
precisam pedir vaga na central de vagas. A CEPAS, que é a Coordenadoria de Pronto Atendimento Social, ela coordena, nós temos hoje 135 abrigos no município de São Paulo. Todas as vagas em aberto ficam nessa central de vagas. Então, o conselho tutelar viu uma criança na rua, ela vai ligar para a central de vagas. Olha, estou com a criança, território da Penha, ela precisa ser acolhida. Essa central de vagas vai entrar no sistema dela, vai puxar todas as vagas que tem na Penha. E aí vai direcionar, tem uma vaga no Novo Lar 2, vai encaminhar ela para o Novo Lar 2. E aí essa central de vagas é que vai nos ligar, olha, se o conselho tutelar trouxe uma criança, está com uma criança aí próximo, e eu preciso que vocês liberem a vaga. Então, quando o conselho trouxer essa criança, nós já vamos estar cientes que a central de vagas já fez contato conosco. Sem muitos elementos também, porque a gente acaba não tendo nada. Apenas o nome da né? criança e a idade. Isso. Vamos saber a história quando a criança chegar. E teve alguma criança que foi um desafio pra vocês? Que, por exemplo, chegou aqui, talvez já fosse mais velha, e assim, não conseguia aceitar o fato, né, de estar aqui no abrigo, assim, não quero ficar aqui de jeito nenhum, eu quero ir pra minha casa. Todos. É verdade. Todos que Que aí acabou chegam... causando de conflito, Tem. coisa assim. Nós, assim, todos que chegam não querem estar em acolhimento. Mas nós tivemos um, que na verdade ele já tinha 18, ele mentiu a idade, que foi aqui o Thiago, né? Igor, não me recordo mais agora. David. Não podia nem falar o nome, já falei. Bom. E o David, ele mentiu a idade dele porque ele não queria ir para albergue. Realmente, para albergue é no fundo do poço do serviço da cidade. E ele disse que tinha 17 anos. Na verdade, ele já ia fazer 19. Exatamente. Por ser usuário, vivência de rua, a pessoa fica com uma expressão mais deteriorada. Então parece que a pessoa é mais velha mesmo, né? Então, compreende-se que está em situação de rua e fazendo uso de algum tipo de entorpecente, a pessoa realmente fica um pouco mais, uma aparência mais velha. Porém, chegou sem documento nenhum e não é obrigado a apresentar documento para poder ser acolhido. É declaratório, quando pede acolhimento, a criança ou adolescente pode pedir sozinho, ligar no 56, precisa de uma vaga. Liga no 56, pessoal, precisa de uma vaga, vai ligar na central de vagas, a central de vagas vai direcioná-lo. Ele ligou no 56, olha, tem 17 anos, estou em tal local, preciso de uma vaga. Trouxeram. Isso aqui que a gente trabalha há muito tempo já com esses meninos. Na hora que ele chegou, tanto eu quanto o psicólogo, foi mais certo, você não tem só 17 anos. Não, nem aqui, nem na China. Aí ele falou, tenho, mas assim, nunca conseguia comprovar a idade dele. E, na verdade, 21. Tava com não sei quem, tava com não sei 19, quem, tava com não sei quem, que ele e aí não conseguia pedimos trazer o documento. para a vara da infância um teste digital, né? Pode conseguir, isso que demora, até conseguir teste digital, confirmar a certidão de nascimento, o RG, tem prazo para isso, não é do dia para noite. Quando veio a solicitação favorável para fazer a confirmação digital dele, das digitais dele, aí ele percebeu que estava, bom, se me pegava preso, que tinha cometido alguns, não vou falar ato fracional, porque não era mais adolescente, era adulto, né? Um crime na rua. Fugiu. Aí ele fugiu. Mas deixou claro, não, tia, ó, fala a Antes verdade. do aniversário. Antes do aniversário dos supostos 18. Eu 21 anos de idade, eu vou cair fora, tá? Beleza, pode ir. Foi O abrigo pro jamais. grosso, né? E nenhum serviço de acolhimento vai fazer denúncia. Ele pode ter matado a pessoa na minha frente. Eu posso ter visto. Se eu acolhi, mesmo que eu vi que ele matou a pessoa na rua, a minha função é proteger Proteção. e não denunciá-lo. Então eu não posso chamar a polícia para vir buscar uma menina aqui dentro do abrigo. Jamais. Mas aí tem um acompanhamento ou realmente é como se vocês apagassem, né? Não apagassem de fato. Nossa mas... conscientização é que ele se apresente. Exato. A vara da infância vai saber o que aconteceu. Eu não vou negar para a vara da infância. Olha, aconteceu tal situação, o juiz vai saber. Cabe ao juiz tomar a decisão que vai fazer. Se o juiz vai mandar para a Fundação Casa ou para a CDP, Sentença. ou se o juiz vai vir aqui conversar com ele, a nossa função é sempre orientá-lo. Olha, você cometeu um crime, né? Ou cometeu um ato infracional, você precisa se apresentar. Se ele cometeu dentro do abrigo, ele já estando acolhido comigo, aí eu vou informar para ele. Outra coisa, Se ele cometeu na rua antes do acolhimento, ele me informou quando ele veio para o acolhimento, eu não respondo por ele lá na rua antes do acolhimento. Eu tô ciente, eu sei que ele matou uma pessoa, eu sei que ele roubou. Uma função não é entregada para a polícia. Até porque o nosso serviço ele é de extremo sigilo, né? Protetivo. Então, assim, você vê que nós não temos nem placa, nós não temos nenhum tipo de identificação que desconfigure uma casa. Então, aqui é a casa deles, eu sempre brinco. Que eles têm uma casa e nós somos os intrusos que temos um escritório na casa deles. E todos eles fazem acompanhamento com psicólogo, semanalmente? Na Como necessidade. funciona? Na O psicólogo necessidade. do SAIC ele não atende e não faz atendimento clínico. Então ele percebe a necessidade de atendimento clínico e ele direciona para a rede de Faz saúde serviço da mental. rede. Mas não são todos, então? Não, só quando há, porque nem todos precisam de Apresenta, atendimento né? psicológico. Quando a gente percebe realmente uma necessidade, é encaminhar. Todos passam pela OBS. A OBS atende, o clínico, o pediatra. Se a OBS identificar que aquela criança precisa do atendimento psicológico para questão sentimental, de sofrimento, a própria OBS vai direcionar. Nós aqui vamos identificar se é um caso de acompanhamento de um CID, né, uma questão de saúde mental mais grave, e nós vamos direcionar para uma avaliação. Mas tem casos que a criança apenas está sofrendo ali, não é uma coisa pequena, mas pode gerar futuramente danos mais graves, e aí é a OBS que acompanha. É muito mais preventivo. E acontece às vezes de, vamos supor, a criança sofre maus tratos, aí ela é acolhida, vem pra cá, e aí às vezes os parentes ou a pessoa que ela morava sabe que ela tá aqui, acaba vindo atrás. Sim. Ah, Sim? sim, com certeza. Acontece. Então, por exemplo, a criança está em sigilo porque tem que estar afastada daquela família que maltratou ela, né? E aí, de uma forma ou outra, muitas vezes tem o próprio conselho tutelar, né, que é o nosso, desculpa aí seu irmão, mas é verdade. E o conselho tutelar não consegue entender que aquela criança está em sigilo, não é para passar a informação do abrigo, e passa a informação do abrigo. Aí essa família vem no portão e causa ameaça funcionário, ameaça tirar a Nada criança tivesse acontecido lá daqui. atrás, né? E aí é um problema, a gente é obrigado a tirar a criança do abrigo, obrigado a transferir essa criança para um outro abrigo de sigilo. Mas não é uma coisa muito comum de se acontecer, muito recorrente.
Não é difícil, mas não é rotineiro. E aí a criança nessa situação, como vocês tratam? Porque eu acredito que deve ser um grande abalo, né? Pra ela ver, talvez a Ah, pessoa sim, minha família, viu, o é pessoal. aqui, né? O que tá acontecendo? Essa criança sofre 2 vezes, porque é aquela família que maltratou, ela ama aquela família, ela quer estar com essa família, já não aceita o acolhimento. Exato. E aí ver essa família no portão, brigando por essa criança, a gente faz o possível para que essa criança não veja. A gente percebe que tem um familiar no portão, causando, a gente tira a criança de cena e leva ela para baixo. Fica com ela lá embaixo. É lógico, ela vê os gritos, ela vê a pessoa às vezes chamando no portão, e a gente tenta fazer o máximo possível para que ela não presencie essa família aqui. Quando vê, a gente, depois a criança sofre, ela chora, e a gente tem o cuidado de conversar e saber como direcionar aquele atendimento. Às vezes a necessidade de um psicólogo da rede atender, da vara da infância atender essa criança, às vezes a necessidade de trocar de abrigo. Infelizmente, né, o nosso trabalho também não é fazer com que a criança, né, tenha a família como vilã. Mas ao mesmo tempo que isso aconteceu lá atrás, aquela família que foi, né, a causadora, né, que foi que propiciou todo esse contexto, né, que a criança está inserida atualmente, é a mesma que vem aqui na cabeça da criança, nós somos meus heróis. Né, aquela família que antes vilã, agora, né, assume um outro papel na vida da criança. Como a Bessie falou, acontece 2 situações, a criança sofre 2 vezes, né? Uma pelo sofrimento anterior que foi mal, né, que aquilo causou, né, todo o enredo, né, na vida daquela criança, de assim, sabe, dilacerou realmente a alma daquela criança. Quando aparece aqui, assumindo esse outro papel, né, de nós queremos você, nós estamos aqui por você, a criança sofre novamente, porque ela vai se livrar daquilo, só que não com tanto peso assim, e ela vai acabar preenchendo, né, colocando aquela família em outro patamar, onde ela sabe que não vai acontecer o desacolhimento. Só que a família vai insistir, dizendo que sim, que eles já estão... Há quem diga, né, que é um caso nosso também, há quem diga, olha, já está perto, olha, o juiz já vai assinar, falta pouco, né, para aquela criança. Então ela vai vivendo os dias dela pautados naquela informação superficial e mentirosa, né? Deve causar até um pouco de confusão, né? Exato. Sentimental, mental, porque, poxa, eu tô aqui porque, né, eu vim dos maus tratos e agora essas mesmas pessoas estão aqui porque elas dizem que me amam, né, que me querem, deve causar também algum tipo de frustração, né? Claro, frustração é o que há, infelizmente. É isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso documentário, do nosso mini documentário. A gente queria Muito já legal. agradecer, né, eles por ter aberto as portas pra gente ter vindo aqui. E é isso, muito obrigada. Eu agradeço também por participar desse pequeno documentário. E nós colocamos à disposição para qualquer esclarecimento e dúvidas. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade, né, de entregar para vocês um pouquinho da nossa rotina, né, diária, e que vocês, né, busquem também isso para nos auxiliar, direto ou indiretamente, nessa missão. Chega.